dia a todos e a todas as famílias que estão reunidas aí esta manhã. Hoje é dia 11 de julho de 2021, são 9h04 agora e estamos ao vivo para mais um culto. Então, eu queria estar convidando a todos a baixar suas cabeças para a gente estar em oração, para a gente estar começando o culto de hoje, tá bom? Vamos estar orando então? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este dia em nossas vidas. Obrigado porque até agora o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, em todos os sentidos, ó Pai. Desde o financeiro, espiritual, físico, emocional. Então que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai. Muitas vezes reclamamos de tudo, ó Pai. Não reconhecemos o quanto o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Então que a gente possa realmente estar sempre grato a Ti, ó Pai, sempre com o coração alegre, e realmente que a gente possa agradecer todos os dias o que o Senhor tem feito, ó Pai, que vai muito além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode prever, ó Pai. O Senhor sempre está conosco, ó Pai. Obrigado por mais esta manhã, então que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoa cada família, cada pessoa, Senhor, que está aqui presente neste culto, ó Pai, e que possamos trazer um louvor, ó Pai, um louvor que agrade o seu coração, um louvor que seja sincero, ó Pai, que este louvor é o louvor que o Senhor quer de nós, ó Pai. Então que a gente possa realmente glorificar o Teu nome nesses próximos momentos, ó Pai, e que o Senhor venha nos abençoar no dia de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vou estar passando um louvor, que vocês possam louvar e engrandecer o nome do nosso Deus nesse momento, e que seja realmente um momento de louvor e adoração, amém? Nosso
todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
Jesus, que vivo está. Bom dia a todos. Durante o mês de julho nós interrompemos o nosso estudo no Antigo Testamento, no livro de Juízes, depois 1 Samuel. Nós interrompemos nosso estudo panorâmico do Antigo Testamento para que os nossos professores tivessem um descanso durante o mês de julho. Portanto, também nas mensagens durante esse mês, estaremos trabalhando outros textos, outras ideias e outros temas. E eu quero levá-los ao texto na manhã de hoje, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53. Vamos ver dos versículos 1 até o 7. Esse texto, nós vemos nesse texto uma mensagem profética falando do Messias, dando detalhes de como seria Jesus, a sua crucificação. Então, nós consideramos essa passagem uma passagem messiânica, porque ela projeta o que aconteceria com Jesus no futuro. Você pode ler na sua Bíblia, você pode nos acompanhar aqui pela tela. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, o que considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu quero chamar a atenção aqui, nessa passagem, particularmente para o versículo 4, onde o texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E no finalzinho do versículo 5, quando diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, essa ideia de que Cristo levou na cruz as nossas enfermidades, e no versículo 15, pelas suas feridas fomos sarados. Isso pode nos levar a uma interpretação equivocada de que, através do processo de crucificação, Cristo já levou todas as enfermidades do povo de Deus. Portanto, o cristão não é passível de sofrer enfermidades, porque essas enfermidades já foram levadas na cruz de Cristo. O que você pensa sobre isso? Qual o seu ponto de vista sobre essa questão da saúde do cristão? Eu quero falar na manhã de hoje sobre o evangelho da saúde perfeita em tempos de Covid-19. Nós estamos vivendo um momento dramático da história do nosso país, que já são 533 mil mortes oficiais pela Covid-19 somente no nosso país, fora o que está acontecendo em outros países.
O que acontece é que a Covid-19, ela atinge tanto cristãos como não cristãos. Pastores morrem, cristãos morrem. Citamos a mãe do Jonathan há poucos minutos atrás, oramos por ela. Então, os cristãos também sofrem com essa enfermidade, assim como os não cristãos. Não existe nenhuma blindagem de imunidade garantida a nós pelo simples fato de sermos cristãos. Esse equívoco, essa interpretação errada, ela é conhecida como o Evangelho da Saúde Perfeita, que diz que o cristão não pode ficar doente. Usando textos como o que nós acabamos de ler, Cristo levou as nossas enfermidades na cruz. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Alguns chegaram à conclusão de que o cristão não pode ficar doente. Este equívoco teológico, ele começou no século passado. Ainda no século XX, um pregador muito conhecido chamado Kenneth Hagin, ele passou a defender isso. Ele próprio foi curado de enfermidades e ele passou a defender e a ensinar sobre o Evangelho da Saúde Perfeita. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o maior expoente disso. E isto reverberou, alcançou o mundo todo, influenciando vários países, inclusive o Brasil também tem alguns expoentes que na televisão defendem esse Evangelho da Saúde Perfeita. Esse pensamento diz que o cristão não pode ser acometido por uma enfermidade. Se ele tiver uma enfermidade, isso pode ser uma falta de fé, ele não confia que Deus pode curá-lo, ou ele pode ter um pecado na sua vida. Ele está doente porque tem algum pecado. Se ele resolver esse pecado, a doença vai embora. Portanto, ele tem que rejeitar a doença. Toda doença vem do diabo, toda saúde vem de Deus. Qual é a lógica? Então, eu preciso declarar que essa doença não é minha, eu preciso rejeitá-la. E eu preciso tomar posse da minha cura, declarar a minha cura, e assim eu vou viver feliz para sempre, para todo sempre, porque eu determinei a minha cura, então as doenças não podem me atingir. Isto é um grande equívoco, queridos. A Bíblia é muito clara desde o livro de Gênesis. A ausência da saúde faz parte da existência humana. Desde que o homem sofreu a queda, desde que o homem desobedeceu a Deus, nós sofremos os efeitos do pecado. Portanto, desde a queda, em Gênesis capítulo 3, a enfermidade passa a ser um componente da natureza humana. Nós envelhecemos, nós enfraquecemos, nós temos um corpo corruptível que vai se enfraquecendo até que chega a morte. A máquina para de funcionar. Pode ser por enfermidade, pode ser por alguma outra razão, mas esse corpo corruptível ele entra em colapso em algum momento. Portanto, desde Adão, nós sofremos a questão das enfermidades. Nós estamos sujeitos à enfermidade porque nós herdamos essa natureza corrompida de Adão, portanto, somos passíveis ao envelhecimento e a doenças. Isso faz parte do gênero humano. Então, se essa teologia é equivocada, esse pensamento é equivocado, qual seria um pensamento adequado para um cristão? Qual seria um pensamento que tem a ver com as Escrituras Sagradas? Como o cristão deve encarar a questão da enfermidade? Quais devem ser as posturas de um cristão diante da enfermidade? Alguns confiam demasiadamente na ciência, nos médicos, e não dão espaço para a sua fé. Outros vão para o outro extremo. Confiam absolutamente na sua fé, rejeitam os médicos, não tomam os medicamentos, jogam o medicamento no lixo e confia na sua fé, vai para a sua Bíblia e confia que Deus vai curá-lo. Então nós temos esses dois extremos
que devem ser evitados. Mas qual é a posição das Escrituras com relação a esse assunto? O que fazemos, então, para nos livrarmos das doenças? Primeira coisa que eu preciso explicar é que esse texto que nós lemos de Isaías, Cristo veio para cuidar, para sarar as nossas enfermidades espirituais. Ou seja, o homem está contaminado pelo pecado. E Cristo veio para resolver na cruz a questão do pecado. Na cruz, os nossos pecados foram levados e nós temos a salvação em Cristo. Agora, o nosso corpo físico, ele continua sujeito à morte. Mas Jesus não vai resolver o problema das doenças e da morte. Sim, Cristo venceu a morte através da sua ressurreição. E ele prometeu a todo seguidor dele que todo cristão, todo filho de Deus, irá passar pela mesma ressurreição que ele passou. Portanto, na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Portanto, Cristo vai sarar todas as nossas enfermidades na eternidade. Pelos seus ferimentos nós fomos curados e um dia estaremos na eternidade onde não vai haver mais sofrimento, dor ou enfermidade. E lá na primeira carta de Pedro, nós temos a confirmação disso. Quando Pedro diz, Cristo carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pedro confirma que a interpretação é em relação aos nossos pecados. Cristo na cruz levou todas as consequências de nossos pecados. Mas a gente vai seguir alguns protocolos. A gente vai envelhecer, vai morrer, e um dia passaremos pela ressurreição, aí estaremos livres de todas as enfermidades. Mas tá bom, o que eu faço hoje, no dia de hoje, como devo encarar a questão das doenças no meio do povo de Deus? Os filhos de Deus precisam saber de algumas coisas. Primeira questão, qual deve ser a postura de um cristão diante da enfermidade? Em primeiro lugar, o cristão precisa reconhecer a sua vulnerabilidade. Nós estamos num corpo corruptível, portanto, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos à enfermidade, estamos sujeitos à morte. O nosso corpo corruptível envelhece e caminha para a morte. Eliseu foi um dos homens mais notáveis do Antigo Testamento. O profeta Eliseu foi o substituto do profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus. E Elias morreu de uma forma especial. Na verdade, ele foi levado por carruagens de fogo e as pessoas não viram a sua morte, não viram o seu corpo. Ele foi tomado por Deus e foi levado. Quem substitui Elias? Eliseu. E Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito Santo. Ou seja, ele pediu uma porção dobrada da unção que havia sobre a vida de Elias. E nós vemos que Eliseu realizou grandes milagres. Na verdade, Eliseu realizou o dobro de milagres de seu antecessor, Elias. Se Elias teve uma passagem tão extraordinária, sendo levado por carruagens de fogo, poderíamos esperar que a morte de Eliseu, seu substituto, também fosse especial, extraordinária, incrível. Mas qual foi a morte de Eliseu, o substituto de Elias? O texto bíblico diz, lá em 2 Reis, capítulo 13, Eliseu ficou doente, ele sofreu de uma enfermidade, e essa enfermidade o levou à morte. Uau, que sem graça, né? Puxa, a morte de Elias, Elias foi levado, nem passou pela morte. E Eliseu ficou doente e morreu. Por que Deus não o curou?
Será que Eliseu não possuía a mesma fé de Elias? Será que Deus não valorizou o ministério de Eliseu como valorizou o de Elias? A Bíblia é categórica. Eliseu foi um grande homem de Deus, um profeta que divulgou a palavra de Deus, que proclamou a palavra de Deus com fidelidade, com eloquência. E não há dúvidas que ele era um homem de Deus. Entretanto, a morte dele foi uma morte comum. Nem é citada a doença que ele enfrentou para morrer. E o texto diz, ainda no capítulo 13 de 2 Reis, que o corpo de Eliseu foi colocado em uma sepultura. E houve um outro sepultamento posteriormente de um judeu. E no momento que esse sepultamento acontecia, um bando de moabitas apareceu. E as pessoas que participavam do sepultamento dessa pessoa, essas pessoas jogaram a pessoa perto da cova de Elias, no mesmo buraco. E quando esse homem morto caiu e tocou nos ossos de Eliseu, esse homem foi ressuscitado. Ele voltou à vida num milagre extraordinário e estrondoso. Então, Eliseu, sem dúvidas, de fato, era um grande homem de Deus e foi honrado por Deus até o fim, até depois da sua morte. Entretanto, a morte dele foi uma morte simples, comum, ele morreu de doença. Portanto, em primeiro lugar, reconheça a nossa vulnerabilidade. Nós somos suscetíveis às doenças como qualquer pessoa. Cristãos e não cristãos, desde a queda de Adão, estão sujeitos a enfermidades e isso faz parte, é inerente à existência humana. Uma segunda postura importante na vida de um cristão, diante das enfermidades, é equilibrar o ordinário com o extraordinário. Lembra que a gente falou daquela questão de médica e a questão da fé? Devemos conseguir um equilíbrio entre as nossas crenças e a ciência. O que a ciência nos disponibiliza? E de forma equilibrada, precisamos equalizar esses dois meios que estão disponíveis a nós, entendendo que os dois meios são formas diferentes de Deus agir. O mesmo Deus que nos ama e cuida de nós pode agir de forma ordinária, através de um médico, através da ciência, através dos avanços científicos, através de uma vacina, mas ele também pode agir através da nossa fé, da nossa convicção de que quando a ciência não tem mais o que fazer, a fé pode nos levar a uma experiência extraordinária e sobrenatural. Então, um equilíbrio, o equalizar esses dois meios é que mostra o equilíbrio de uma vida cristã saudável. Você se lembra do apóstolo Paulo? Nós poderíamos dizer que Paulo era um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um apóstolo de Jesus? Claro que sim. Paulo trabalhou na formação de muitos discípulos, Tito, Timóteo, entre outros, Lucas. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos lá no capítulo 5, no verso 23, uma exortação que Paulo faz a Timóteo. E Paulo diz o seguinte, Timóteo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. É muito interessante esse texto. O apóstolo Paulo dá uma receita caseira para Timóteo. Ou seja, provavelmente Timóteo tivesse algum problema estomacal, alguma enfermidade no seu estômago, talvez uma gastrite, uma úlcera, não sabemos. E Paulo dá uma receita caseira, olha, não tome água pura, coloca um pouquinho de vinho nessa quantidade,
isso vai fazer bom para essa enfermidade que você... Isso vai fazer bem para essa enfermidade que você tem no estômago. Então nós vemos Paulo dando uma receita ali de um chazinho para Timóteo, de uma bebida que poderia trazer um alívio imediato ao problema estomacal de Timóteo. Isso está na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Então nós vemos Paulo dizendo, olha, temos fé que Deus pode agir no extraordinário, de forma extraordinária, no sobrenatural. Mas nós cremos no ordinário, naquilo que nós temos em mãos, o medicamento que nós temos em mão, as curas que nós temos em mãos. Por que isso é importante? Porque isso nos dá a firme convicção de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Quando eu peço uma cura para Deus, eu preciso permitir e aceitar o fato de que Deus pode realizar essa cura da forma como Ele quiser. É Ele que manda, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Deus pode fazer algo extraordinário. Deus é poderoso. Se eu estou com um problema cardíaco, Deus pode fazer um milagre e restaurar o meu coração de forma sobrenatural e extraordinária. Mas Deus não pode trocar o meu coração através de uma cirurgia e através dos médicos. Nós vimos recentemente o caso do Luca, de São Paulo, nosso irmão, que fez uma cirurgia cardíaca e aquilo foi extraordinário. E não há um conflito entre ciência e fé. Pelo contrário, todo avanço na ciência é apenas uma descoberta da criação de Deus. Quando um cientista avança 1 milímetro em uma nova descoberta, em uma nova vacina, em um novo remédio, como a descoberta da penicilina, que foi algo extraordinário, isso é o homem descobrindo a natureza de Deus, a criação de Deus, aquilo que Deus fez. Então, quando o homem cresce em conhecimento científico e em sabedoria, nós estamos conhecendo um pouco mais daquilo que Deus criou, da sua criação. Então não há incoerência. Deus pode agir de forma natural, mas também Deus pode agir de forma sobrenatural. Ele age no ordinário e ele também age no extraordinário. Precisamos ter isso em mente. Em terceiro lugar, queridos, precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. Diante de uma enfermidade, o que é inegociável na vida de um cristão? A sua fidelidade. Por exemplo, podemos pensar no livro de Jó. Todo o livro de Jó foi escrito para falar desse compromisso com Deus, dessa fidelidade. Aconteça o que acontecer, eu não me afastarei da presença de Deus. Eu continuo confiando naquilo que Deus faz. Porque tudo que Deus faz é bom. Isto é inegociável em minha fé. Jó, ele não cometeu nenhum pecado que merecesse que ele fosse castigado por Deus. O livro é muito claro, não há castigo. Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Aliás, o livro de Jó até explica que Jó sofreu uma tentação do diabo com a permissão de Deus. Deus permitiu, mas colocou limites até onde o diabo poderia tentar o homem Jó. E Jó foi tentado no limite das suas forças e ele permaneceu fiel e glorificou a Deus e prevaleceu, ou seja, a sua fé não foi abalada, Jó venceu. Mas Deus não estava de camarote assistindo o sofrimento de Jó. Deus permitiu que ele passasse por aquela situação, mas Deus estava ao lado de Jó, acompanhando, monitorando a fidelidade do seu servo Jó. Então, Jó nos dá uma lição de uma fé inabalável diante da enfermidade. Deus é soberano, tudo que ele faz é bom. Eu confio
no que ele faz sobre tudo e sobre todos, mesmo que racionalmente eu ainda não entenda o que ele está fazendo. Isso nos leva para um quarto ponto, sobre a postura de um cristão diante da enfermidade, é que nós precisamos considerar se há algum propósito de Deus nessa enfermidade que nós atravessamos. Isto pode nos ajudar, isto pode ser um elemento de forças que nos traz esperança, o fato de compreendermos por que estamos passando por isso, ou porque a nossa família passa por isso, ou alguém que eu amo, um amigo, precisa passar por isso. Logicamente, não temos resposta para todas as questões da vida. Isso já ficou no ponto anterior. Nós confiamos em Deus. Mas, se eu percebo e reconheço e considero que há um propósito de Deus para o momento presente em que eu enfrento uma enfermidade, isto me dá forças para enfrentá-la ainda com mais fé. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, mas poderia citar o apóstolo Paulo. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala de um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. Nós não sabemos com clareza o que é, que espinho da carne é esse. Há algumas considerações, mas elas são mais especulativas. Alguns chegam a pensar que fosse algum problema de visão, que Paulo não enxergava bem, mas tudo isso fica na esfera especulativa. O que sabemos é que Paulo se sentia incomodado por esse espinho na carne e ele pediu a Deus que o livrasse daquilo, que o tirasse que tirasse aquilo da sua vida, que aquele problema fosse eliminado. E Paulo chegou a orar por 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho dele. Aquilo o incomodava demais. E a resposta não veio. Na verdade, veio, mas não da forma como Paulo esperava. Deus disse finalmente: Paulo, a minha graça te basta. Esse espinho na carne não vai ser retirado de você. A minha graça te sustenta, a minha graça te fortalece. Você precisa confiar que a minha graça está agindo na sua vida. Paulo faz uma avaliação e ele percebe que ele sofria um grande perigo. Pelo grande expoente que ele foi, pelo grande homem que ele foi, ele corria o sério perigo de sofrer de soberba, ou seja, se exaltar, se considerando acima dos outros homens, se considerando melhor que os outros cristãos. Aquele espinho na carne foi importante para que o coração de Paulo não ficasse soberbo e ele permanecesse em uma posição humilde. Quando ele achava que era alguém, aquele espinho da carne o incomodava e ele se lembrava da sua fraqueza física. Ele se lembrava de o quão limitado ele era e de o quão dependente ele era da graça de Deus. Então Paulo compreendeu que havia um propósito de Deus muito saudável naquele espinho da carne. Aquele espinho da carne era uma barreira para que Paulo não permitisse que a soberba assumisse o controle, assumisse o trono do seu coração. Ele sabia, ele aprendeu que a graça de Deus lhe era suficiente. Deus possui um propósito para todas as coisas. Muitas vezes, na nossa limitação humana, nós não compreenderemos que propósito é esse. Mas precisamos saber que Deus tem um propósito. Muitos cristãos não conseguem compreender o quão precioso é esse ensino na palavra de Deus. Como é difícil a nós aceitarmos as enfermidades como algo que faz parte da natureza humana, que faz parte da natureza caída do homem. Então, algumas doenças
elas podem estar ali para nos proteger de males espirituais ainda maiores, que poderiam colocar a nossa fé em risco, a nossa fé em jogo. Paulo, que não teve esse espinho da carne retirado, ele pôde escrever em uma outra carta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, queridos irmãos, a enfermidade, ela pode acontecer sobre a vida de cristãos e de não cristãos. A grande diferença é que o cristão vai ter uma postura equilibrada diante da enfermidade. E nós podemos usá-las para honrar a Deus quando tivermos que enfrentá-la. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê forças, que Deus nos encha do Espírito Santo, para que esta postura equilibrada seja uma realidade presente em nossas vidas cristãs. Eu quero orar por sua família, eu quero orar por você, eu quero orar por toda a Igreja Metodista Livre e orar por aqueles que vão ouvir essa mensagem posteriormente nas redes sociais. Que Deus abençoe. Oremos juntos. Pai de infinita misericórdia, nós compreendemos, Senhor, a natureza profunda daquilo que o pecado fez em nós, gerando, Senhor, como consequência a doença, o envelhecimento e, por fim das contas, a morte. Mas nós confiamos na Tua graça que nos sustém. Nós cremos, ó Pai, no Teu poder inabalável de realizar grandes curas e milagres. Mas também, Senhor, nós humildemente cremos também que o Senhor é soberano. E em momentos em que o Senhor decide não agir da forma como nós esperamos, a grandeza da nossa fé está em confiar naquilo que o Senhor faz. Continue, Pai, abençoando todas as famílias de nossa igreja. Em primeiro lugar, aumentando a nossa fé, enchendo-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai. E pedimos também, Pai, que o Senhor socorra aqueles que sofrem pelo luto, pelas perdas que tiveram, aqueles que enfrentam a enfermidade e precisam de forças, ó Pai, para enfrentar com o coração cheio de fé, de confiança no Senhor. Que o Senhor abençoe a todas as famílias que sofrem, Senhor, por enfermidades ou que enfrentam problemas econômicos em decorrência da pandemia que estamos enfrentando. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance, Senhor, e que o Teu Espírito Santo nos fortaleça na manhã de hoje. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.